com a presença do presidente da nossa associação das igrejas batistas do sudoeste da capital, pastor Osias Santana. Cadê o pastor Osias? Eu vi agora há pouco por aqui. Só destacar a presença. Ele estava sentado ali agora há pouco, porque... Pastor Osias, eu estou destacando aqui a presença do nobre colega como presidente da Sudocap, aqui nos honrando, nos prestigiando nesta noite com a sua presença. Nós agradecemos, querido, a presença do irmão, juntamente com irmãos lá da Primeira Igreja Batista em Jardim das Rosas. E eu quero agradecer a todas as igrejas aqui representadas, através de cada um de vocês que vieram estar conosco. Muito obrigado. Leve o nosso carinho, o nosso abraço ao seu pastor, à sua igreja, que foi muito bem representada aqui nesta noite com a sua presença, ok? Dito isto, quero convidar nesse momento querido pastor Marcelo Gomes Longo, pastor da Igreja Batista Canaã, ali no Jardim Eliane, na ZL, zona leste da capital. Um amado colega que temos caminhado junto aqui na liderança da denominação, tanto da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, seção São Paulo, como também na diretoria da Convenção Batista do Estado de São Paulo. Pastor Marcelo, ele é o primeiro vice-presidente da nossa convenção e nos dá a honra nesta noite de nos trazer a mensagem da Palavra de Deus. Sobre ele eu quero orar nesse momento. Pai, reveste o teu servo nesta hora com o poder do teu Espírito, Senhor, e unge os seus lábios, para que no abrir da sua boca haja graça, e a palavra do Senhor, veiculada por sua instrumentalidade, seja abençoadora em nossas vidas e alcance o coração daqueles que precisam ouvir a mensagem nesta noite. Oro suplicando que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Marcelo, fique à vontade, meu querido, sinta-se em casa. Irmãos queridos, quero saudá-los com a graça, com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? É uma alegria para todos nós da Igreja Canaã estarmos aqui nesta ocasião tão solene, tão especial, em que os irmãos completam 82 anos de organização. Receba, pois, o abraço da Convenção Batista do Estado de São Paulo. Somos hoje quase 1.300 igrejas, 400 congregações, milhares de batistas que congregam e servem a Deus no estado de São Paulo. Dentre esses, aqui está uma porção da denominação, do povo batista, do povo de Deus chamado batista, reunido e congregando na Primeira Igreja Batista em Santa Amaro. Pastor Joelito, então, receba o abraço da nossa denominação, o irmão que sempre leva o abraço da denominação em várias outras ocasiões pelas igrejas do estado. Hoje é a vez do irmão receber o nosso abraço, dos pastores batistas do estado de São Paulo também. Irmão pastor Joelito é um querido amigo, companheiro, estamos ali em diversas reuniões, servindo a Deus, enquanto pastor, enquanto líder da denominação. Que o Senhor continue nos dando graça, misericórdia e sabedoria para liderarmos o povo de Deus no nosso grande estado. Quero convidá-los nesta hora, meus irmãos, a abrirem a Bíblia no livro de Josué, no capítulo 14, leremos a partir do verso 6. Verso 6 em diante, começaremos a leitura desta porção da palavra do Senhor. Livro de Josué, capítulo 14, começando a leitura da palavra do Senhor no verso de número 6. Iremos até o final do capítulo com o verso de número 15. Josué, capítulo 14, iniciando no verso 6 e terminando no verso de número 15.
Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, disse-lhe: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espionar a terra, e eu lhe trouxe um relatório totalmente sincero. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo de medo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Naquele dia Moisés jurou, dizendo: certamente a terra em que o teu pé pisou te será herança para ti e para teus filhos para sempre, porque perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, como prometeu, o Senhor conservou-me em vida estes 45 anos, e isso desde o tempo em que o Senhor falou esta palavra a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto, e hoje já tenho 85 anos. Ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A minha força então era como é agora, tanto para guerrear como para trabalhar. Dá-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste naquele dia que lá estavam os anaqueus, bem como cidades grandes e fortificadas. Como o Senhor está comigo, eu os expulsarei como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e deu-lhe Hebrom como herança. Assim Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseveraram em seguir o Senhor Deus de Israel. O nome de Hebrom era anteriormente Kiriat Arba, porque Arba era o maior homem entre os anaqueus, e a terra descansou da guerra. Querido Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença estamos e jamais poderemos nos ausentar da presença do Senhor. Ó Deus querido, Senhor, que é dono do céu e da terra, Criador de tudo que nele há, neste mundo, neste universo, o Senhor é o dono da nossa vida, é o Senhor da igreja, e nós estamos nessa noite a render graças ao Senhor, porque o Senhor tem amado esta igreja. O Senhor tem olhado para a igreja do Senhor. 82 anos de organização da primeira igreja batista em Santa Amaro. A graça do Senhor, a bondade e a misericórdia tem seguido a vida dos meus irmãos. Por isso nós podemos dizer, com o texto dos Salmos, que aqui foi lido, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos muito alegres. O nosso coração é grato, Senhor, porque nenhuma obra persiste por tanto tempo se não for o Senhor conosco. O Senhor na nossa vida, na vida de nossas famílias, na vida da liderança desta igreja, os do passado e os do presente. Por tudo isso, Senhor, pela história que o Senhor tem escrito e pelos acontecimentos ao longo desses 82 anos, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o teu nome entre nós. O Senhor que é fiel, socorro presente na hora da angústia, e jamais seremos provados além do que podemos suportar. Antes, com a provação, dará o Senhor também o escape. Por isso, Senhor, resta-nos, além de agradecer, rogar ao Senhor, continue, ó Deus, a confirmar a obra das mãos de meus irmãos, para que eles prossigam avante, fervorosos, destemidos,
sabendo que esta obra não é vã no Senhor. Receba, pois, a nossa gratidão e continue, ó Pai querido, nos abençoando, pois nós louvamos, orando assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, por certo, vocês estão pensando e meditando sobre esse tema. Vivendo e conhecendo, ou aliás, conhecendo e vivendo os propósitos de Deus. Foi este que recebi também para tecer com os irmãos nesta noite sobre esse tema à luz da palavra de Deus. E eu escolhi, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, o texto de Josué, capítulo 14, dos versos 6 até o verso de número 15, para pensarmos juntos sobre como podemos conhecer os propósitos de Deus, e mais ainda, além de conhecer os propósitos de Deus, como podemos viver esses propósitos, como podemos vivenciá-los no nosso dia a dia, na realidade nossa, no seio de nossa família, no nosso local de trabalho, na nossa vizinhança, ou seja, onde quer que pisarmos com a planta dos nossos pés, conhecermos ou demonstrarmos o conhecimento dos propósitos de Deus para a nossa vida e assim vivenciá-los. Então esse texto, meus irmãos, nos remete a uma das histórias mais impressionantes e um dos personagens mais contundentes da história do Antigo Testamento. Nesta passagem vemos Caleb, um dos espias que tiveram ânimo entre os 12 e fé 45 anos antes, e encorajaram o povo a avançar e tomar posse da terra. Quando Caleb faz isso juntamente com Josué, os outros 10 espias não têm a mesma atitude, e como consequência da atitude que fora reprovado pelo próprio Deus, de que eles não trouxeram relatório ao espiar a terra prometida por Deus, e trouxe desânimo ao povo de Israel, então eles receberam esta sentença de Deus: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Josué e Caleb então ouvem estas palavras de Deus: vocês serão os únicos a entrarem na terra prometida, mas os demais e todas as suas gerações, todas as suas descendências, eles não entrarão na terra prometida, porque fizeram derreter o coração do meu povo, trazendo desânimo, descrédito, desconfiança, para que assim eles não perseverassem em seguir-me. Vocês trouxeram isto ao meu povo. Então, na história do povo de Deus no Antigo Testamento, há este lindo relato a respeito da perseverança para conquistar algo, tendo como exemplo a história de Caleb. Ele foi um dos espias enviados por Moisés à terra prometida, e naquele tempo, diz o texto, que ele tinha 40 anos de idade. Era um homem maduro, estava no vigor físico e mental requeridos a um soldado, estava na militância, na linha de frente do povo de Deus, estava em alerta e pronto e saudável para prosseguir, pronto para lutar e vencer. Mas seus companheiros de guerra, de espionagem, vacilaram, retrocederam, deixaram de crer. Em Números 13 é contado que eles voltaram de espiar a terra e declararam ao povo como se sentiam diante de seus adversários.
Eles disseram: olha, fomos até a terra, mas a terra é habitada e os inimigos que lá estão eram fortes, altos, grandes e numerosos. Aos olhos deles, diziam os espias, os hebreus nômades eram como gafanhotos, e eles se comportaram como gafanhotos. O povo de Deus se comportou como gafanhoto, fugindo em debandada diante dos inimigos. O olhar do povo de Deus agora é um olhar apequenado, é um olhar intimidado, bem como a fé e o vigor espiritual para prosseguir rumo à posse da terra de Canaã. Por causa disso, não foi possível a conquista. Eles pagaram preço pela incredulidade. Deus fez uma dura promessa: eles não entrariam na terra prometida, vagariam pelo deserto por 40 anos, até que toda aquela geração morresse, e um novo povo que não fosse rebelde e descrente como eles, veriam a promessa da qual eles duvidaram. Números 14. Todos, exceto Josué e Caleb, os únicos que tiveram a visão de Deus para a conquista, eles não se viram como gafanhotos, mas se viram como filhos de Deus, alvos da promessa de Deus, escolhidos pelo Senhor para a conquista. A eles deu o Senhor outra promessa: porém o meu servo Caleb, porquanto dele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Números 14, o verso de número 24. Depois de aproximadamente 45 anos, estamos nós no texto que acabamos de ler. Estava Josué à frente do povo de Deus, diante do Jordão. Ele mesmo agora já era idoso, e não sabemos quantos anos ele tinha quando foi espiar a terra, mas Deus havia prometido que todos aqueles com mais de 20 anos de idade, eles não entrariam na terra prometida. Então gerações morreram durante 40 anos de peregrinação, em volta, em torno da terra prometida, e ali morreram até que uma nova geração surge. Então, meus irmãos, perguntemos agora: qual era o segredo? O que fez diferença na vida de Caleb e de Josué para que eles adentrassem a terra prometida? Para trás ficaram um povo, gerações pereceram, mas eles e seus descendentes entraram na terra prometida. Qual é a diferença? O que fez diferença na vida desses dois homens? Sem dúvida podemos afirmar que Caleb e Josué conheciam e estavam dispostos a viver os propósitos de Deus para a sua vida e a vida de sua nação. O verso de número 6 diz assim a palavra do Senhor: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné o quenezeu, disse-lhe: Caleb disse para Josué: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Então, quando o povo está diante de Josué, Caleb interrompe Josué e diz: tu sabes o que o Senhor disse a Moisés em Cades Barneia há 45 anos atrás, a respeito de mim e de ti. Então, meus irmãos, à luz desse texto da palavra de Deus, podemos afirmar sem sombra de dúvida que este ato de relembrar o que Deus disse a Josué e a Caleb retrata que eles estavam conscientes, que eles tinham conhecimento do propósito de Deus para a vida deles e para a vida da nação deles, do povo de Israel.
Ou seja, Deus havia prometido tirá-los do Egito e introduzi-los ou colocá-los na terra que prometera, na terra de Canaã. É sobre isso que Josué e Caleb estão a se referir. Você se lembra o que o Senhor disse a Moisés, o líder na época? Josué o substitui a respeito de mim, Caleb, e de ti, Josué, que nós seríamos os únicos a entrarmos na terra prometida. Então, meus irmãos, esses dois grandes líderes do povo de Deus, esses dois grandes gigantes da fé, esses dois grandes homens submissos à vontade de Deus, eram conhecedores plenos dos propósitos de Deus para a vida deles. E diante desses propósitos, não titubearam, não esmureceram, não desfaleceram na fé, mas prosseguiram e conduziram uma geração nova, um povo novo, cujo coração agora estava inclinado diante de Deus. A guisa de introdução, então, eu quero pensar com os irmãos como conhecer e viver os propósitos de Deus. À luz desse texto, sobre as atitudes particularmente de Caleb, responderemos ao longo do sermão como viver os propósitos de Deus. Em primeiro lugar, conseguimos viver os propósitos de Deus quando permanecemos fiéis à promessa feita por Ele. O verso 6 diz: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Então não era apenas uma lembrança, mas era uma reafirmação, era a reiteração da dependência de Deus e seus propósitos, reiterando o compromisso de Josué e de Caleb para com Deus. Então esses homens demonstram nessas atitudes uma fidelidade ao Deus que prometeu conduzi-los e introduzi-los à terra prometida. Então esta é a primeira atitude, meus irmãos. Assim como Josué e Caleb vivenciaram os propósitos de Deus para a vida deles, nós também nesse tempo podemos viver esses propósitos ou os propósitos de Deus na nossa vida, se nós permanecermos fiéis à promessa feita por Ele, ou às promessas de Deus feitas. Declarou: porque Deus é comigo, eu os expulsarei e conquistarei a terra. Irmãos, quem confia em Deus não se paralisa. Quem confia em Deus não se apequena. Quem confia em Deus não esmurece. A nossa confiança está depositada no Senhor. Então diz Josué no capítulo 23, verso 24: e eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Josué, adiante, no capítulo 23, verso 24, está relembrando ao povo, dizendo: povo de Deus, Deus falou, e o que Ele falou, nenhuma palavra caiu por terra. Ele as cumpriu ou as cumprirá, porque Deus é fiel. Estamos diante da palavra de Deus. Caleb venceu porque confiou em Deus e lutou a última batalha. Lutou até o fim. Agora, pois, dá-me este monte e eu os expulsarei, como o Senhor me disse. Caleb, em seus 85 anos de idade, não permitiu que lutassem por ele.
Ele mesmo quis contar. Irmãos queridos, as vitórias na sua vida e na minha vida não serão conquistadas por outras pessoas. Não são os outros que terão que orar por nós. Eles podem nos ajudar em oração, mas nós precisamos continuar orando. Não são as pessoas, as outras pessoas, que irão enfrentar os desafios que nós precisamos enfrentar. É a luta com o esposo, os pais que lutam com os filhos, por causa da problemática familiar, as dificuldades que se instalaram, por causa da crise que está presente, por causa do desemprego que assola muita gente, por causa das promessas que ainda não se cumpriram e você está desfalecendo, esmorecendo, perdendo as forças. Vejo o santuário, tem vindo à igreja, mas tem dito ao pastor: eu não estou aguentando, pastor, eu não estou mais conseguindo, eu já estou quase desistindo. Irmão e irmã querida, não desista, porque Deus é fiel. Não desista, porque Deus não desiste de nós. Deus não se esquece de nós. Então precisamos continuar confiando. E para continuar no caminho dos que creram antes de nós, e para deixar uma herança para quem vier depois, que sejamos Calebes para o nosso tempo. Quando todos deixaram de crer, creiamos. Quando todos desanimarem, alimentemos nosso coração com as promessas de Deus. Quando todos se cansarem, renovemos nossas forças. E a vida ao redor se extinguir, prosseguiremos vivos para sempre. Não se trata de nós, mas do Deus que é fiel em suas promessas. Quem viver, viverá. Quem viver, verá. E quem será que vai viver para este tempo? Diz a palavra de Deus: ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Vamos falar juntos, meus irmãos? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, creiamos. Nos fortaleçamos em Deus, renovemos a nossa fé, a nossa esperança, porque no tempo certo de Deus, as suas promessas se cumprirão. Em Josué 14, lemos assim: portanto Hebron ficou sem herança daquele povo. Detestaríamos aquele povo por causa da incredulidade. Por causa deles perdemos as bênçãos. Por causa deles tivemos que peregrinar 40 anos. Se não fizéssemos isso, pelo menos talvez pensaríamos. Mas Caleb não se deixou amargurar pela incredulidade dos outros. Temos às vezes tanta facilidade para guardar as palavras más que nos dizem, mas tanta facilidade de esquecer os elogios. Sabemos dizer quando e como Deus nos provou no passado, mas talvez não tenhamos riqueza de detalhes para descrever o que Ele nos prometeu ao longo da nossa caminhada cristã. A vitória, meus irmãos, não é uma batalha rápida, que vence de uma vez, mas nas lutas da vida, nas lutas aguerridas da vida cristã, Jesus advertiu seus discípulos dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus nos exorta a mantermos o ânimo, a perseverarmos, a prosseguirmos, não escurecermos, porque a batalha não é rápida, não se vence de uma vez. A verdadeira vitória pode consistir de longas e contínuas batalhas até que chegue o final. Por isso diziam os generais antigos: ganha-se uma batalha, mas ainda se pode perder a guerra. Para ganhar batalhas, para lutarmos, precisamos perseverar. Requer um coração forte diante de Deus. Isso não se consegue guardando ressentimentos, mas mantendo o foco nas promessas
E esse era o coração de Caleb, porque ele mesmo declara a Josué: 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração, mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. No coração de Caleb não havia espaço para incredulidade. Durante 45 anos, e não havia espaço para ressentimentos durante 45 anos depois. A hora era de conquista, e isso requeria um ânimo de espírito que havia sido forjado em anos e anos de deserto, de luta e de espera. Nesta hora, meus irmãos, cabe-nos pensar: que promessa Deus fez a você? Quais promessas Deus fizera a você e a sua família? E que porventura nesta noite elas estão no esquecimento, das quais não nos lembramos mais, não oramos mais diante de Deus, não estamos mais dispostos a perseverar, nem mesmo aguardamos, as temos por tardia, ou como se já estivéssemos afirmando: elas não virão. As promessas de Deus não se cumprirão mais na minha vida. Quais promessas Deus fez a você e a mim que ainda não foram cumpridas? Você as jogou fora? Você desistiu delas? Ou você as mantém vivas no seu coração, alimentando-as com oração, com perseverança, aguardando pelo resultado de Deus? As promessas de Deus podem ser como o bambu chinês, que se envergam, mas jamais se quebram. Há uma textura que permite a resiliência. Os crentes em Jesus precisam resistir nos seus dias para guardar com fidelidade as promessas de Deus. Caleb não perdeu a visão da promessa que Deus lhe tinha feito. Nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei a dar a nossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Não podemos, meus irmãos, deixar que a tristeza, o desânimo, as lutas, as dores nos tirem a visão da promessa. Caleb não perdeu a visão, Caleb não desistiu, mas permaneceu fiel diante de Deus. Quando perdemos a fidelidade, o ânimo para esperar a promessa de Deus, esquecemos de quem é Deus. E a palavra de Deus diz que Deus não é homem para mentir. O que Deus disse, Ele cumpre, porque Ele é fiel. Quando nós vamos escurecendo na fé, quando vamos tendo por tardia, quando não esperamos mais as promessas de Deus na nossa vida, quando o nosso coração não incendeia, não se entusiasma, não vibra diante de Deus, pelas promessas feitas a cada um de nós, pelas promessas feitas referentes à nossa família, pelas promessas de Deus feitas referentes à nossa igreja. Quando isto acontece, esquecemos de quem é Deus. O importante não é o tempo da promessa se cumprir. O importante é que ela vai se cumprir. Quem não perde a visão, quem não deixa de perseverar, age como Abraão agiu. Com quase 100 anos, sua esposa com 90, ele disse: é o fim dali, fim daqui, não há mais como esperar. 100 anos
90 anos, nós sermos instrumentos de Deus para gerar um filho, que é o filho da promessa? Não dá. Deus então leva Abraão para fora da tenda e diz: levante os olhos. E levantou. Conte as estrelas dos céus, se as podes contar. Assim será a sua descendência. O vigor é recobrado, o ânimo é recobrado. Talvez nesta noite, diante das promessas de Deus, para vivermos os seus propósitos na nossa vida, precisamos sair do esconderijo, da fé, da incredulidade, a descrença, a frieza do coração, a falta de motivação, de alegria, e ouvir de Deus: queridos, eu os prometi. Continue esperando. Não é o tempo mais importante, mas é quem prometeu. Pode demorar um tempo, mas quem prometeu é fiel. Segundo lugar, para vivermos os propósitos de Deus, além de sermos fiéis à promessa, precisamos perseverar com confiança diante daquele que prometeu. Verso 8 diz assim: meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo de medo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Irmãos, 10 dizem o contrário, inflama o povo, derrete o coração do povo. Não vamos à terra de Canaã, porque tem gigante lá, e nós diante deles, da grandeza deles, nós somos como gafanhotos, não vamos até lá. Mas Caleb diz: eu perseverei em seguir o Senhor. Meus irmãos, se queremos vivenciar os propósitos de Deus na nossa vida, se queremos ver com os olhos nossos o cumprimento das promessas de Deus, nós precisamos perseverar com confiança diante daquele que prometeu. Caleb venceu porque manteve a resistência. Muitas lutas que enfrentamos podem extrair as nossas forças a ponto de desfalecer. O desfalecimento é um grave perigo, tanto espiritual quanto fisicamente. Os atletas são exemplos para nós. Eles se exercitam ou se disciplinam, treinam e se exercitam para resistir ao máximo e não desmaiar. É verdade que alguns desmaiam com todo o preparo, porque foram além do esforço, foi descomunal. Nós crentes precisamos treinar-nos pela fé, para perseverarmos diante das promessas de Deus com confiança, diante daquele que prometeu. Paulo disse assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Aos Gálatas 6:9. Em Lucas 18, Jesus conta a história da mulher que constantemente ia a um juiz, até que ele atendeu a sua causa. Lucas nos fala que Jesus queria ensinar-nos sobre o dever de orar e perseverar sem nunca desfalecer. No Salmo 119, 81 ao 83, o salmista faz um paralelo entre a situação difícil que vivia e a disposição em que procurava manter o seu coração. Desfalece a minha alma pela tua salvação, mas espero na tua palavra. Os meus olhos desfalecem pela tua palavra. Entre mentes dizia: quando me consolarás tu? Pois estou como odre da fumaça, contudo não me esqueço dos teus estatutos. De que você tem desistido? Quais as orações que você já abandonou
por achar que já passou tempo demais sem resposta, que caminhos ou tentativas você deixou de lado, sem tentar um pouco mais. A palavra de Deus diz que o Senhor não tem prazer nas pessoas que retrocedem, mas naquelas que seguem adiante. Um dos versículos que sempre aquece a minha alma, que edifica a minha vida, é este: desembaraçando-se das coisas que para trás ficam e caminhando para as que estão diante de nós, prossigamos. Vamos adiante. Muitas vezes não resistimos porque ficamos presos aos erros do passado. Deus não quer que desistamos, mas que tentemos outra vez, que mantenhamos a resistência, pois o desânimo na longa batalha da vida é fatal. Vai nos fazer perder as bênçãos, vai nos trazer desânimo maior, o esmorecimento da fé. Quando não se perde a visão da promessa, se coloca na posição e na condição de recebê-la. Precisamos perseverar, é a ordem de Deus. Em terceiro lugar, à luz desse texto, o que é preciso para viver os propósitos de Deus? É preciso compreender o tempo de Deus para viver os seus propósitos. Os versos 10 e 11 diz assim no capítulo 14: E agora, como prometeu o Senhor, conservou-me em vida esses 45 anos, e isso desde o tempo em que o Senhor falou esta palavra a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto, e hoje já tem 85 anos. Ainda hoje estou forte, como no dia em que Moisés me enviou. A minha força então era como é agora, tanto para guerrear como para trabalhar. Olha que declaração extraordinária. Caleb já vivenciou, desde aquele episódio de esperar a terra, 45 anos. Desde que Deus falara a Moisés. Mas ele disse: meus irmãos, eu estou me sentindo como se estivesse naquele dia que eu ouvi essas palavras de Moisés, quando já se passaram 45 anos. Mas eu continuo forte, com o mesmo vigor, com a mesma disposição para guerrear e para trabalhar. Então, meus queridos irmãos, se queremos vivenciar os propósitos de Deus na nossa vida, precisamos entender que o tempo é uma ferramenta para nos preparar para receber a promessa. Precisamos continuar perseverando e seremos ajudados por Deus. Para nós, esperar é tempo. Para Deus, esperar é tratamento. É diferente. Para nós, esperar por Deus, pela manifestação da graça, da intervenção de Deus, é algo penoso. Porque Deus não interviu, porque Deus não curou, porque Deus não abriu a porta de emprego, porque Deus não trouxe o meu filho que está afastado do Evangelho, porque Deus ainda não converteu o coração do meu marido, porque Deus ainda não curou-me da enfermidade. Tempo para nós é algo penoso. O tempo para Deus é algo para tratar ou fazer um grande tratamento na nossa vida. Porque o tempo de Deus não é o nosso. Nem os nossos caminhos são iguais aos caminhos de Deus. Disse o profeta Isaías. Os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor, nem os meus pensamentos os vossos pensamentos. Então, meus irmãos, é sábio quando nós conseguimos esperar em Deus. Deus está tratando-nos enquanto esperamos. Agora, o tratamento de Deus não é como a intervenção, as tentações do diabo na vida do crente. Deus não nos tenta, Ele nos prova. E quando Ele prolonga, na nossa ótica, o cumprimento das suas promessas, Ele está nos tratando para nos fortalecer, para não esmorecermos, desfalecermos. Deus não nos trata para morrermos,
para desmaiarmos. Deus nos trata para nos dar mais vigor, mais força na caminhada. Então, para nós esperar é tempo, para Deus esperar é tratamento. Caleb, ao se aproximar de Josué, diz: eu continuo tão forte como há 45 anos atrás. Os anos não trouxeram incredulidade ao seu coração. Os anos não trouxeram frieza ao seu coração. Os anos não trouxeram descrença ao coração de Caleb, mas continuou viçoso, com vigor, com entusiasmo, com alegria. Meus irmãos, uma das coisas mais trágicas na vida cristã e na vida da igreja é quando nós achamos que estamos velhos demais. Estamos velhos para casar, não vamos nos casar. Estou velho para trabalhar, não trabalho mais. Estou velho para servir em algum cargo da igreja, não serve mais. E nós vamos elencando as justificativas porque estamos velhos demais. Ou às vezes somos novos demais, casados demais, ocupados demais, pecadores demais, e não servimos. Caleb nunca esteve fora da batalha. Caleb nunca se licenciou. Caleb nunca deixou as fronteiras daquele que milita a boa causa, o bom combate, porque eu conheço os propósitos de Deus e quero vivenciá-los, quero experimentá-los. Eles são delícias para mim, eles são bênçãos na minha vida, eles são prazerosos, eles trarão mais alegria. A realização na minha vida deve ser resultado do cumprimento dos propósitos de Deus. Portanto, diz a palavra de Deus, se estamos cansados, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É em Deus que nós encontraremos vigor. É em Deus que nós encontraremos forças novas, ânimo novo, respiração nova, fôlego novo, para prosseguirmos e sabermos que o tempo de Deus não é o nosso. Mas há uma canção que cantávamos no passado, não sei se aqui canta aí, que abrigue a palavra do Senhor. E ao sairmos daqui, não saiamos da mesma maneira, talvez desanimados, descrentes, cansados, porque a promessa está demorando se cumprir. Mas eu quero desafiá-los à luz desta palavra a dizer: persista, persista diante de Deus. Nenhum de nós investe em vão no Senhor. Deus não é Papai Noel para nos presentear. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Busquemos, pois, o Senhor e o encontraremos. Que Deus nos abençoe. Quero convidar você a ficar em pé um minutinho. Está vendo essas duas frases aqui? Nós vamos uni-las em uma só frase. Nós vamos ler juntos, declarando isso. Vamos lá? Conhecendo e vivendo os propósitos de Deus. Mais uma vez. Conhecendo e vivendo os propósitos de Deus. Agora, no mesmo lugar onde você está, volta-se para trás agora. Volte para trás. Vira-se para trás. Vamos declarar
esta frase olhando para o alto e levantando a mão e declarando: conhecendo e vivendo os propósitos de Deus. Vamos lá? Conhecendo e vivendo os propósitos de Deus. Mais uma vez. Conhecendo e vivendo os propósitos de Deus. Quantos creem, digam amém. Amém. Então levante a mão direita e esquerda e aplaudam ao Senhor. Pode tomar o seu lugar. Aguenta firme aí que a gente já está caminhando para o encerramento. Pastor Marcelo, obrigado, meu querido. Deus abençoe ricamente a sua vida, seu ministério. Muito nos abençoa a sua palavra. Deus continue usando a sua vida. Amém? Pode descansar. Enquanto eu vou chamar o coro masculino Canaã, para mais uma apresentação, encerrando a participação no culto dessa noite. E desde já, meu muito obrigado. Nosso agradecimento sincero a Rafael Franklin, ok? Pela condução aí, pela regência do coro. Leve o nosso abraço, a nossa gratidão ao ministro de louvor da igreja, Rafael Brasil. Rafael também, ok? Rafael é nome de anjo. Então quero convidá-los para encerrarem essa participação musical nessa noite.